paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 7 com o seguinte tema: o Ministério da Igreja. Deus escolheu determinadas pessoas para o exercício de funções e ofícios específicos na igreja. A palavra ministério vem do grego diaconia e quer dizer serviço. Quando Deus, em sua soberana vontade, escolhe homens para certas funções, Ele os chama e os capacita. Esta graça capacitadora habilita o crente a desempenhar determinadas funções no corpo de Cristo. Não é correto pensar nos dons ministeriais apenas como títulos eclesiásticos. Os dons ministeriais são muito mais do que títulos. São capacitações espirituais dadas por Cristo como resultado da sua obra redentora na cruz. Portanto, quando a Bíblia fala de dons ministeriais, está falando de pessoas capacitadas por Deus para aperfeiçoar e edificar a igreja, conduzindo-a ao pleno conhecimento de Deus. Basicamente, os dons ministeriais têm os seguintes propósitos. Primeiro, estabelecer os fundamentos da doutrina de Cristo. Segundo, aperfeiçoar os santos. Terceiro, consolidar a fé. E quarto, promover a unidade do corpo. Quinto, conduzir ao pleno conhecimento de Cristo. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, segundo aos Coríntios 4:1. Quando Paulo se refere ao ministério, ele está falando do serviço ou da incumbência de pregar o Evangelho e edificar os santos. Ele chama estes serviços de ministério do Espírito e faz as seguintes definições com relação ao seu desempenho. Primeiro, a capacidade para exercê-lo vem de Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, segundo aos Coríntios 3, 5 e 6. Segundo, a glória dele é maior que o ministério da lei. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, segundo aos Coríntios 3, de 7 a 9. Terceiro, o caráter dele é transparente e sem falsificação. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade, segundo aos Coríntios 4, 1 e 2. Quarto, ele permanece encoberto para os incrédulos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo aos Coríntios 4, 3 e 4. E quinto, ele é cristocêntrico, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, segundo aos Coríntios 4, verso 5. Vejamos os três objetivos desta lição. Primeiro, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal observada na antiga aliança e praticada pelos crentes da nova aliança. Segundo, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. E terceiro, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Ponto de número 1. O ministério sacerdotal de todo crente. O sacerdócio no Antigo Testamento. Deus tem trabalhado desde o princípio por meio dos ministérios para edificar o seu povo. No passado, os patriarcas foram usados no ministério sacerdotal. Jó, capítulo 1, verso 5, Gênesis, capítulo 12, verso 8, e etc. Israel também ocupou o lugar de nação sacerdotal com relação aos outros povos. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel, Êxodo 19, verso 6. A partir da entrega da lei, o sacerdócio passou a ser exercido pela família de Arão e pela tribo de Levi.
Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo 28, verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fazes chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. Números 3, versos 5 e 6. Uma doutrina bíblica, confirmada no Novo Testamento. Jesus Cristo, como ministro da nova aliança, cumpriu todas as exigências da lei com relação ao sacerdócio e aos sacrifícios. Após ascender ao céu, o Senhor assumiu a posição de sacerdote eterno, conforme lemos. Jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, 21. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre, aos Hebreus 7, 28. Abaixo desse sacerdócio encontramos o sacerdócio universal de todos os crentes. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro 2, verso 5. Uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Desde o terceiro século, a doutrina bíblica do sacerdócio universal de todos os crentes ficou esquecida. Criou-se um hiato entre os crentes e aqueles que eram chamados de líderes da igreja. Na Idade Média, a institucionalização dos cargos na igreja fez com que os leigos, o povo e o clero, os líderes, estivessem afastados através de pressupostos teológicos diferentes do ensino do Novo Testamento. Isso refletiu não só na igreja, mas também na sociedade. John Hus foi chamado de herege pelas autoridades eclesiásticas que o acusavam porque orou em voz alta, clamando a Deus e ao Senhor Jesus. Diziam seus algozes que ninguém pode dirigir-se diretamente a Deus, a não ser por intermédio da igreja e das autoridades por elas constituídas. Entretanto, John Hus tinha sólidas convicções da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Em 1517, a Reforma Protestante trouxe de volta este importante princípio teológico, realçando a verdade de que todo cristão redimido pelo sangue de Cristo, feito nova criatura, pode orar diretamente a Deus, o Pai, em nome de Jesus Cristo, sem qualquer outra mediação eclesiástica. Jesus Cristo removeu toda barreira que poderia existir entre Deus e os homens, tornando-se o mediador único e perfeito. Isto é, por intermédio do seu sacrifício na cruz, deu-nos o livre acesso ao trono da graça sem a intermediação de terceiros. Esse entendimento restabelecido na Reforma Protestante aboliu de uma vez por todas a ideia de que mesmo na nova aliança seria necessária uma intermediação de sacerdotes. Ao contrário, o caminho foi aberto e as portas da graça permanecem acessíveis a todos, independentemente de serem ou não ministros religiosos. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, aos Hebreus 10, 19 a 23. Ponto de número 2, a estrutura ministerial do Novo Testamento. O ministério quíntuplo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, aos Efésios 4:11. Os ministérios representam os 5 dedos da mão do oleiro divino, em seu trabalho de fazer os vasos de honra para a glória de Deus. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, versos de 3 a 6. Vamos para os ministérios. O primeiro, apóstolo.
A palavra apóstolo ocorre mais de 80 vezes no Novo Testamento e, em geral, significa enviado com uma missão específica. No Novo Testamento, esta palavra tem pelo menos 4 aplicações. Primeiro, aqueles que foram enviados por Deus para pregar a Israel, como lemos. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Lucas 11:49. Ao grupo dos 12, e quando Geradias chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Lucas 6:13. Também àqueles que foram enviados pelas igrejas do primeiro século, como lemos: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Romanos 16, verso 7. Aqueles que seriam enviados por Cristo no decorrer dos tempos, conforme aos Efésios 4:11. Além de todos estes pontos, citamos que o modelo perfeito do ministério apostólico só pode ser encontrado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi enviado pelo Pai, exerceu o perfeito apostolado de obediência e de trabalho, que deve ser imitado por nós, conforme lemos. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, aos Hebreus 3, verso 1 e 2. O ministério de profeta, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, aos Efésios 2 e verso 20. O ministério de profeta é um dom ministerial legitimamente dado por Deus à igreja. Trata-se de um pregador ou um mestre da palavra com grande poder espiritual, um arauto da santidade divina. Geralmente os profetas exortam o povo contra os desvios e a negligência espiritual, pregam os altos padrões da justiça de Deus. Alguns os classificam como extremistas ou fanáticos, mas os profetas de Deus são homens de um único propósito, de caráter íntegro, destemidos e corajosos, bem distintos dos demais ministérios. O ministério de profeta se encontra muito raro em nossos dias. Não é para quem quer, mas para quem Deus chama. Este ministério, juntamente com o de apóstolo, constitui o principal pilar de liderança na igreja do primeiro século. Apesar de, ao longo da história da igreja, o ministério de profeta ter perdido a sua preeminência, sabemos que ele é muito importante para a vida espiritual da igreja. Em razão disso, devemos orar a Deus pela provisão de novos profetas para a sua igreja. Tanto o dom de profecia quanto o ministério de profeta são ambos necessários à igreja. Ministério do evangelista. Conforme o próprio nome indica, evangelista é o dom ministerial dado à igreja em forma de homens que receberam a missão específica de anunciar as boas novas do evangelho. Estes homens não exercem o pastorado porque precisam estar livres para ir de um lugar ao outro, pregando a Cristo a todos. O ministério do evangelista geralmente é acompanhado da operação de sinais e maravilhas. Felipe foi, sem dúvida, um dos mais destacados evangelistas do Novo Testamento. Separado primeiramente para o diaconato, não demorou muito para todos observarem o seu dom para o evangelismo. Em Atos 8:5 está escrito: e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Graças ao seu ministério, toda a cidade de Samaria recebeu um poderoso testemunho do evangelho. Aconteceram muitos milagres e dezenas de pessoas se converteram ao Senhor. Depois de vários anos, Lucas refere-se a Felipe chamando-o de o evangelista, Atos 21, verso 8, dando-nos a entender claramente que o seu ministério fora reconhecido pela igreja primitiva. A história da igreja está repleta de exemplos que comprovam a atualidade deste ministério. Nomes de grandes evangelistas como Moody, Wesley, Finney, Billy Graham, Jim Swaggart e outros tantos que ilustram a clara evidência da continuidade deste ministério no decorrer dos tempos. As Assembleias de Deus do Brasil devem seu extraordinário crescimento ao maravilhoso trabalho dos evangelistas. Ministério de pastores e mestres. O ministério de pastor está diretamente ligado à fiel condução do rebanho
do Senhor, incluindo as atividades do ensino bíblico, da ministração das ordenanças, batismo, ceia, do aconselhamento, da visitação, do apoio ministerial, emocional e físico dos membros da igreja, da apresentação de crianças, da celebração de casamentos, dos cultos fúnebres, dos treinamentos de ministros, da consagração de novos obreiros, da celebração de cultos. Além disso, o pastor é também o principal administrador dos bens físicos da igreja, sendo responsável juridicamente pela assinatura de livros, de atas, de convênios, de contratos, de acertos trabalhistas, de movimentações bancárias, da prestação das declarações exigidas pelo governo, dos recibos e das garantias que envolvam os compromissos e as atividades sociais e econômicas da igreja. Ainda que o pastor possa contar com a ajuda de várias equipes de colaboradores, em última instância, ele é o responsável direto por todos os compromissos e deliberações da organização que preside. Estas são algumas das razões por que devemos orar incessantemente por nossos pastores. Do ponto de vista humano, é completamente impossível cumprir as exigências do ministério pastoral. É preciso contar com a graça e com o poder de Deus para suportar toda a pressão, conforme disse Paulo, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, segundo aos Coríntios 11, 27 ao 30. Não obstante tudo isto, a Bíblia incentiva o surgimento de novos pastores quando diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 3:1. O ministério pastoral é sumamente honroso e deve ser desejado por todos. Qualquer atividade secular, mesmo as mais elevadas, como as de um deputado, ministro, governador de estado ou senador, se tornam infimamente insignificantes quando comparadas ao ministério pastoral. Isto porque aqueles cuidam exclusivamente dos bens terrenos. O pastor, dos bens eternos. Paulo escreveu que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. A palavra mestre, em grego, é didáskalos, e é usada para designar um ensinador, um doutor, alguém apto para ensinar. Refere-se àqueles que, com o auxílio do Espírito Santo, foram chamados por Deus para exercerem o ministério de ensino da palavra de Deus. A palavra didáskalos designa um tipo de ministério que, pela sua influência e autoridade, é capaz de atrair e motivar as pessoas para ouvir os ensinos de Cristo, como foi o caso de Paulo em Éfeso, na escola de Tirano, como lemos. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Atos 19, versos de 1 ao 10. O trabalho de ensino na igreja primitiva não era um modismo, nem cessaria no decorrer dos tempos. Ao contrário, os mestres da igreja seguiram persistentes, não perderam tempo. O ensino era ministrado a pequenos e grandes grupos, tanto no templo como também nos lares. Passados 20 anos após o Pentecostes, encontramos o apóstolo Paulo falando aos anciãos da igreja de Éfeso sobre a necessidade da manutenção permanente do ensino bíblico na igreja. Paulo disse: portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Atos 20, 26 e 29. O serviço de diáconos e presbíteros. No Novo Testamento, o termo diaconia aparece 34 vezes e a forma verbal diaconel, servir, aparece 37 vezes e o substantivo diáconos 29 vezes. O termo diáconos também foi traduzido em nossas Bíblias por ministro,
Romanos 13, verso 4, 1 Coríntios 3, 5, 2 Coríntios 11, 23, Colossenses 1, 7, 1 Tessalonicenses 3, verso 2. O termo diaconia foi traduzido por ministério em 2 Coríntios 6, 3, em 2 Timóteo 4, 5. No sentido técnico, indicando um cargo eclesiástico específico da igreja, a palavra diáconos só aparece 4 vezes no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 1, verso 1, e em 1 Timóteo capítulo 3, verso 8, verso 12 e verso 13. No contexto de Atos 6, de 1 a 4, diácono é alguém encarregado de servir as mesas, não apenas no sentido de servir comida, mas também no sentido de prover a assistência social. É alguém que está sempre à disposição dos membros da igreja local a fim de servi-los. O Senhor Jesus Cristo foi o maior exemplo de dedicação ao diaconato. Sua vida inteira foi de serviço a outras pessoas e não a si mesmo. Paulo descreveu o Senhor Jesus como servo perfeito quando disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. Cristo foi chamado de ministro da circuncisão em Romanos 15, 8. Literalmente a palavra diácono, indicando que o Senhor Jesus se fez servo dos judeus para ganhá-los, para levá-los à salvação. Presbíteros. A palavra presbítero ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento e refere-se aos anciãos que lideravam as igrejas locais do primeiro século. Os anciãos presbíteros participavam dos concílios, juntamente com os apóstolos, como podemos ver nos relatos de Atos 15, verso 4 e Atos 16, verso 4. Paulo e Barnabé, pastores da igreja de Antioquia e supervisores gerais das igrejas recém-fundadas na Ásia Menor, elegeram os primeiros presbíteros nas cidades por onde passaram, como lemos, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 14, 23. Paulo também deixou Tito na ilha de Creta para colocar em ordem as coisas concernentes às igrejas daquela região e o exortou que constituísse presbíteros em cada cidade da ilha, como vamos ler. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1, verso 5. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 17 e 28, Paulo emprega os termos presbíteros e episcopos ao mesmo grupo de obreiros, pelo que percebemos que os termos são equivalentes entre si. Ponto de número 3. As qualificações para o ministério. A igreja não pode eleger qualquer pessoa ao presbitério. Existem qualificações específicas que precisam ser preenchidas para o exercício desse importante ministério. Sobre isto, Paulo advertiu: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5, 22. A palavra de Deus expressa de forma bem clara e objetiva quais são as qualificações para o exercício do presbitério. Por exemplo, isso está em Tito, capítulo 1, versos 6 a 9, 1 Timóteo 3, de 1 ao 7, capítulo 5, verso 17, 1 Pedro 5, de 1 ao 3. Um estudo cuidadoso dessas passagens nos mostrará que se trata de um cargo eclesiástico de altíssimo nível espiritual. O requisito principal para ser presbítero é maturidade espiritual. Uma pessoa idosa, com muitos anos na igreja, pode não ser madura espiritualmente. O contrário também pode acontecer. Um jovem como Timóteo pode perfeitamente preencher as exigências do presbitério. De uma forma bem abreviada, podemos dizer que o candidato ao presbitério precisa preencher as seguintes exigências. Primeiro, qualificações de natureza moral. Tem que ser nascido de novo, tem que ter bom testemunho, tem que cuidar bem de sua família, tem que ser apto para ensinar a palavra de Deus. Qualificações de natureza social.
é necessário que este indivíduo seja amável, cortês e gentil, seja acessível às pessoas de todas as idades e classes sociais, seja preocupado com o bem-estar alheio, esteja disposto a servir, tenha sempre uma atitude alegre e altruísta. Qualificações para o ministério. As qualificações para o ministério cristão, como vimos, estão claramente expressas nas cartas pastorais. Não existe qualquer possibilidade de admissão ao ministério para as pessoas que não preenchem os requisitos morais, espirituais e sociais ali requeridos. Deus condenou fortemente os pastores egoístas que devoram o rebanho, como lemos. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos requererei as minhas ovelhas e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhados, no dia de nuvens e de escuridão. Ezequiel 34, de 10 a 12. Vamos agora para a conclusão desta lição. Primeiro, temos que deixar bem evidente que a obra de Cristo na cruz garante o livre acesso de todos os crentes à presença de Deus e, consequentemente, todos os crentes também foram autorizados a fazer intercessões pelo mundo perdido. Esse sacerdócio ignorado pela Igreja Católica Romana foi restaurado no tempo da Reforma Protestante. Desde então, a Igreja do Senhor tem se aplicado a clamar a Deus pela transformação espiritual desse mundo, sem necessitar de qualquer mediador terreno. Vemos os indícios do sacerdócio universal dos crentes já no Antigo Testamento, conforme lemos: eu busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel 22, 30. E ainda, e procurai a paz da cidade para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, verso 7. Segundo, Deus pôs na igreja pessoas com funções e ofícios específicos para exercer o ministério cristão. Essas pessoas foram habilitadas por Deus para servirem à Igreja de Cristo e para trabalharem pelo aperfeiçoamento dos santos. Em síntese, Deus, em sua multiforme sabedoria, habilitou a Igreja de diversas formas para cumprir fielmente a sua vocação de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Dessa forma, nós caminhamos para a edificação, para a posição de um varão perfeito, a medida completa de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.